Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é o sola escritura na Bíblia. Antes disso, eu gostaria de falar para você, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos para que esse vídeo alcance outras pessoas, né? Você que já é inscrito no canal, que já conhece o conteúdo do nosso canal. Na descrição nós temos a chave Pix, para caso você queira ajudar o nosso ministério. Nós temos também links para adquirir os livros que eu escrevi 2 livros. E fique à vontade aqui. Esse canal é feito para Deus e também para atender a você que está aqui. Mas será que temos base bíblica para afirmar o sola escritura? E para quem não sabe, sola escritura é um termo em latim que significa que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Significa somente a escritura. Então, nós vemos que quando a igreja medieval, a igreja católica, ela foi lá, né, tinha a venda de indulgências, tinha a Inquisição, né? Se levantaram ali as ondas protestantes, a reforma protestante, e o sola escritura foi uma luta também de várias pessoas, né, de Martinho Lutero, entre outros reformadores aí, porque de fato tinha sido abandonada, tinha sido deixada de lado a escritura em nome de tradições humanas. E na realidade esse princípio ele foi resgatado, não foi um princípio inventado, é um princípio que consta na própria palavra de Deus. Mas onde está na palavra de Deus que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Por mais que não tenha uma frase exatamente escrita, a Bíblia é a única regra de fé e prática, por mais que você não vai encontrar na Bíblia o termo em latim sola escritura, nós temos o conceito da Bíblia como única regra de fé e prática ao redor da escritura. E nós vamos ver alguns textos aqui. Por exemplo, o texto de Mateus 4, verso 4, 7 e 10. É o primeiro texto que vemos a importância da escritura. 4, 7 e 10. A gente vai ver alguns exemplos aqui, e esse texto aqui é bem interessante. Vamos ler a partir do verso 3, né? O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E aí a gente vai aqui pro verso 6, a outra proposta que o diabo faz para Jesus. Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aqui no verso 8, o diabo faz outra proposta. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhes darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. O que Jesus respondeu no verso 10? Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Olha a importância da escritura. O próprio Jesus dá valor a essa escritura. Quando ele é tentado no deserto, ele não recorre à tradição farisaica, ele não recorre a coisas extra. Ele mesmo, ele tinha todo o direito de deixar a escritura de lado. Poderia apontar para os seus milagres, pelos sinais que iriam acontecer, pelo seu nascimento milagroso, mas não, ele aponta para a própria escritura, deixando muito claro aqui a importância da escritura. Quando você passa por um momento de tentação, quando você passa por um momento em que o pecado está querendo te seduzir, a escritura é a única regra de fé e prática. Assim Jesus responde o diabo. E assim que nós devemos responder diante de tudo que podemos ou não podemos fazer, né? Então Jesus ele se defende das acusações através da escritura. Também vamos ver isso em Mateus 12, 11 e 17. Que os fariseus eles acusam Jesus. E como que Jesus ele se defende disso aqui? Por exemplo, aqui, por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal. Num sábado, seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu como? Vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior do que o templo. Então nós vemos aqui Jesus recorrendo à escritura para defender sua ação no sábado, né? A discussão aqui é sobre se era errado os discípulos colherem cereal no dia de sábado. Jesus fala, não, é lícito ali. Vocês não leram nas escrituras
que Davi e os seus companheiros tiveram fome, né, que eles pegaram o pão da proposição. Então ele usa um exemplo da escritura, ele não vai para a tradição rabínica, ele não vai para a filosofia, ele vai para a própria escritura para fundamentar que o que ele estava fazendo não era errado. Então a escritura ela serve como fundamento para você estabelecer se algo é errado e se algo é certo. Mas por que muitas pessoas nas pregações, quando vão dar algum estudo bíblico, quando gravam um vídeo no YouTube, eles baseiam se algo é certo ou errado em algo que não é bíblico, que não parte da Bíblia? Por quê? É uma pergunta para que cada um pense. É uma pergunta. Será que o que eu considero certo e errado é baseado de fato nas escrituras? Ou é baseado até numa distorção das escrituras? Você vê que o próprio diabo ele distorce a escritura para Jesus na tentação do deserto, que nós acabamos de ler. O diabo fala, na Bíblia fala que os anjos darão ordem a teu respeito, né, para que te guarde. O diabo ele usa um texto fora de contexto. E Jesus ele usa um outro texto que vai elucidar um pouco mais a questão, dizendo, peraí, Deus manda os anjos para proteger, mas a gente não tem que se colocar em risco sem necessidade, se colocar em tentação. Então, percebe-se que o próprio Jesus é exemplo disso. E por que nos sermões, muitas vezes, quando é pregado que é para fazer algo, que é algo errado ou não, as pessoas recorrem a outras coisas que não sejam as escrituras? Por quê? Recorre à sua experiência pessoal, à sua sensibilidade particular, é porque eu me sinto distante de Deus, por isso que não pode ouvir determinada música. E aí a pessoa recorre simplesmente a algo extra-bíblico, porque o cara que saiu lá do satanismo, deu testemunho dele, disse que os anjos dos demônios usam determinado instrumento. Ou seja, a escritura foi deixada tão de lado que até satanista estava tendo mais autoridade que a própria escritura. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Tá chovendo aí, espero que não esteja atrapalhando muito o som. Foi muito difícil gravar o vídeo, viu? Porque hoje o vizinho tava com o som alto. Eu só tô conseguindo gravar agora. E tá chovendo. Eu espero que a chuva só seja um fundo agradável aí no vídeo, né? João 10, 33 a 35. Vamos ver outro exemplo aqui. João 10, 33 a 35. Diz o seguinte. Eles responderam, não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu, as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo. Eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando digo eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Jesus, mais uma vez, era um embate com os fariseus que queriam apedrejá-lo porque ele afirmava ser o filho de Deus, né? E afirmar ser o filho de Deus, afirmar ser divino, era considerado blasfêmia pelos fariseus, né? Inclusive, se Jesus não fosse Deus, como a maioria das pessoas atestam por aí, os fariseus não pegariam em pedras para tirá-lo, porque só quando a pessoa tomava para si, né, a prerrogativa de um ser divino, que era considerado blasfêmia. E por isso que aqui os fariseus tentaram apedrejá-lo. Não é só um parênteses aí, mas eles falam, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas, né? Jesus ele usa isso aqui, as escrituras não podem ser alteradas. Seja por minha vontade, seja pela época, seja pela cultura atual, porque a cultura mudou e tal, não. As escrituras não podem ser alteradas. Certo? Olha aqui, outra vez Jesus se defendendo de acusações aqui com a escritura. Existe algo mais claro do que isso? O próprio Jesus fazendo uso. Também Jesus, para defender o cumprimento da profecia em si mesmo, ele cita as escrituras também. Lucas 4, 21. Diz o seguinte. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Qual é essa escritura? Ele cita aqui no verso 18 e 19 um texto de Isaías. Né? Ele levanta, lê o texto do profeta Isaías e ele fala, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então, para defender o próprio cumprimento da sua obra como Messias, ele usa as escrituras. Em nenhum momento Jesus joga as escrituras para escanteio. Em nenhum momento Jesus ele substitui as escrituras por tradições humanas. Mas por que muitas religiões fazem isso? Desde o catolicismo até dentro do adventismo do sétimo dia, existem pessoas tradicionalistas que em nome da tradição defendem regras que não são bíblicas e impõem isso como doutrina para as pessoas. Regras dos mais variados tipos, de que tipo de música que você pode ouvir, de que tipo de instrumento que você pode tocar ou não, do como você tem que se vestir. E muitas vezes, baseados na sua própria tradição. Vou usar um exemplo para vocês. A questão de pregar de gravata. Né? Tem pessoas que têm igrejas tradicionais que ainda fazem questão disso. E tipo, se a pessoa às vezes está desavisada e chega lá e não sabe da regra, a pessoa é impedida de cantar, impedida de pregar, porque de uma simples gravata. Mas onde está na Bíblia que isso tem que estar de terno e gravata? Aonde está? Na época de Jesus nem isso usava. Ou seja, é uma tradição. É uma tradição desnecessária, que confere mais peso
Mas que tipo de peso? Por exemplo, uma vez eu ia cantar numa igreja, eu nem sabia que era igreja tradicional. Quando eu sei que é, pra não ter problema, eu uso gravata, eu uso terno. Eu gosto de usar terno e gravata. Eu tenho um problema no calor, porque eu sou demais. É muito desconfortável pra mim. E eu fui nessa igreja num dia de calor, tava morrendo, eu só fui de camisa social e calça. E aí o irmão que me chamou pra cantar, não me avisou antes, falou, aquele senhor lá, que é o ancião chefe da igreja, não gosta que ninguém canta sem gravata aqui não. Pregar, geralmente eu tenho costume de pregar de gravata, né? A maioria das vezes. E aí eu tive que pegar um terno emprestado do meu pai e uma gravata emprestada dele e fui cantar. E o melhor de tudo, a igreja não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador apontado ali pra frente e eu quase morri cantando ali. Tanto que eu só coloquei o terno e a gravata pra subir lá na frente e cantar. Porque eu tava morrendo de calor. Já teve igrejas que eu tava ali, sabe, pedindo socorro. Por quê? Se eu tirar a gravata aqui, eu vou ser considerado um cara apóstata. Só que isso é tradição. Isso não tem base bíblica nenhuma. Nós vemos um exemplo disso. O próprio Adventismo precisa mudar isso. Precisa retornar às suas doutrinas, que é o sola escritura, que faz parte da doutrina oficial da igreja. Parar de ficar inventando regra e para ficar desqualificando os outros, impedindo os outros de pregar por causa de uso de gravata, ficar condenando, falando, o mundo está entrando dentro da igreja, etc, etc. Esse é só um exemplo. Tem muitos outros que a gente pode falar em alguns vídeos mais pra frente no canal, tá bom? Segundo Pedro 3,16, isso aqui já se tratando das escrituras do Novo Testamento, a gente vê que é muito do Velho Testamento sendo citado aqui, né? E a gente vai ver uma citação do Novo Testamento aqui. Segundo Pedro 3,16. Quando Pedro fala das cartas de Paulo. Vamos ler a partir do verso 15. E lembre-se que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Pedro, ele coloca as cartas de Paulo no mesmo pé de igualdade das Escrituras. Ele fala assim, ó, eles distorcem as suas cartas, falando das cartas de Paulo, que as pessoas às vezes não entendem, distorcem, como fazem com outras partes das Escrituras. Então aqui, Pedro coloca as cartas de Paulo já como fazendo parte das Escrituras também. Olha, que importante, né? Tudo isso aqui. E, para fechar com chave de ouro, o texto clássico de 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, sendo assim, tem muitos outros textos que podem tratar da Bíblia como única regra de fé e prática, só que nós apresentamos alguns textos aqui mostrando aí que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e isso não é incoerente com o que a própria Bíblia diz. A própria Bíblia, essa ideia está presente no decorrer de toda a Bíblia, de que as Escrituras, a Bíblia, é a única regra de fé, doutrina e prática. Então, você quer defender alguma doutrina para alguém? Base bíblica. Nenhum outro autor tem essa autoridade. Nenhuma percepção particular minha, porque eu me sinto mal. Beleza, respeite a sua consciência, mas não impõe a sua consciência para as outras pessoas. Ah, essa música é um pouco mais balançada, tem guitarra, bateria, eu me sinto elevado. Tá bom, é uma percepção sua. Você tem todo o direito de ouvir músicas mais calmas. Agora, não seja egoísta de impor sua sensibilidade ao outro. Porque senão você está agindo como os fariseus agiam. Você está tornando a religião dos outros um fardo. Dando mau testemunho para os outros. E não é essa a vontade de Jesus Cristo. Tá bom? Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, né? Deixe o seu like e até o próximo vídeo do nosso canal. Uma boa semana a todos.